Ciúme, o mal que prejudica a família. Essa é a lição que nós estudaremos hoje no nosso canal EBD Esboço. Vem comigo aprender mais da palavra de Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, seja bem-vindo ao canal EBD Esboço, um canal onde juntos aprenderemos a palavra do Senhor através das nossas lições de revista de escola bíblica dominical desse trimestre de 2023, onde nós estamos estudando sobre a família. E hoje nós temos uma lição muito importante. Vamos falar sobre o ciúme, um mal que prejudica a família. Então vamos juntos estudarmos a palavra do Senhor, que nesse dia está muito interessante para mim, para você, para todos aqueles que amam a palavra de Deus e para aqueles que querem preservar a sua família. Amém? Seja bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de deixar o seu like, ativar o sino de notificação e também compartilhar para todos aqueles que amam e querem ouvir a palavra do Senhor. Eu sou o presbítero irmão Mateus e vamos juntos, mais uma vez, aprender da palavra do Senhor. E para começarmos o nosso estudo, eu quero ler com vocês Tiago, capítulo 3, versículo 16, que é o nosso texto áureo da lição de hoje. Tiago, capítulo 3, versículo 16, que está escrito assim: Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Então, o apóstolo Tiago, ele vai nos dar uma das características do ciúme, que pode ser transformado em inveja. Esse tipo de ciúme é perigoso. Por quê? Porque esta pessoa se torna facciosa, o coração faccioso, a ponto de a pessoa invejar e, consequentemente, através dessa inveja, ela fica tão perturbada que ela é capaz de matar, é capaz de tantas outras coisas que o ser humano e a nossa natureza pecaminosa é capaz. Então, esse tipo de inveja está relacionado aos ciúmes também, que isso é perigoso. Mas quando nós falamos do âmbito familiar, quando nós estamos falando a questão da família, o ciúme, ele cai bem quando se trata de um relacionamento entre o homem e a mulher, onde se vê muito isso, a questão do ciúme. Então, para isso eu quero ler Provérbios, no capítulo de número 6, verso 34, que está escrito assim: Porque furioso é o ciúme do marido, e de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Nenhum resgate aceitará, nem consentirá, ainda que multipliques os presentes. Então você percebe que tanto ciúme, quando se dá no coração faccioso, com intenções más através desse ciúme, também, por outro lado, há um sentimento perverso quando se trata também do relacionamento do casal entre o homem e entre uma mulher. Então nós vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos, nós vamos ver que o ciúme realmente é um mal que prejudica famílias inteiras. A nossa verdade prática está assim: o ciúme é uma obra da carne e só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção. Então você observa que o ciúme é uma obra da carne, é um sentimento que faz parte da carne. Ou seja, nós sabemos que o ser humano, ele é pecaminoso, a sua natureza é pecaminosa. O apóstolo Paulo, ele disse que todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus. E por causa deste pecado, a natureza se tornou perversa, pecaminosa. A natureza do homem se tornou má. E junto com o pecado veio a corrupção, veio a inveja, veio todos esses males que hoje atinge a humanidade, pessoalmente o emocional, trazendo sentimentos perversos que o ser humano é capaz de muitas coisas que desagrada a Deus. Então, este sentimento, ele faz parte do ser humano por causa da sua condição pecaminosa. Agora, o que o dicionário ele nos revela sobre o ciúme? Vamos ver? Segundo o dicionário, o ciúme é um estado emocional complexo, exclusivamente humano. Então nós entendemos que isso vem do ser humano. Isso é da carne, isso é da natureza pecaminosa do ser humano. Então, como nós temos essa natureza pecaminosa, nós temos que lidar com as nossas emoções, controlar os nossos sentimentos, mas isso nós só vamos ser capazes de controlar quando nós tivemos um fruto, ou dos frutos do Espírito, que esse é o principal, que é o amor. Se nós tivermos o amor, nenhum sentimento ruim, perverso, vai nos afrontar. Que envolve um sentimento penoso. Prova cada um em relação a uma pessoa de quem você pretende amar ardilosamente. Então nós percebemos aqui que o ciúme é um sentimento que, quando não é tratado e cuidado, se torna muito perigoso. Em contrapartida, o dicionário ele vai nos revelar que, além do ciúme ser um sentimento que nós temos que tratar, é uma condição humana e pecaminosa, natural do ser humano, em contrapartida nós temos o zelo. E este é o zelo que a Bíblia nos revela, que é o sentimento de Deus para com o seu povo. Então, quando a Bíblia diz que Deus é um Deus zeloso, em outras traduções vai falar do ciúme de Deus, mas esse ciúme de Deus está condicionado ao zelo, o cuidado, o amor que ele tem pelo o seu povo. Então é este tipo de sentimento que nós temos que ter quando se trata do relacionamento familiar entre o casal e também por todas as pessoas que estão perto de nós, amigos, pais, familiares, para que nós não viemos deixar esse sentimento perverso entrar no nosso coração. Então nós temos que guardar ele, porque em Provérbios disse: guarde o teu coração, porque é dele que procede as saídas da vida. Então nós percebemos que esse sentimento nós temos que tomar cuidado, senão de um zelo ele acaba virando algo muito perigoso e que trará consequências irreparáveis dentro da família. E o texto base que nós vamos usar neste dia está em Gênesis capítulo 37, continuando aí falando sobre a família e os descendentes de Abraão. Nós falamos sobre Abraão na primeira lição, quando a família ela toma uma posição por conta própria. Na segunda lição, nós também tivemos um assunto muito sério tratando sobre a predileção para com um dos filhos, ou seja, a escolha, a preferência, o amor para com um dos filhos. Isso também pode causar muitos conflitos dentro da família. E também hoje nós vamos aprender os ciúmes, que também pode ser prejudicial. Então nós vemos que Jacó ele teve 12 filhos.
E dentre esses 12 filhos, ele vai ter mais um filho que é o 11º dele, que se chama José. E Jacó, como os seus pais, também caiu no mesmo erro da predileção. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jacó amava a José mais do que os seus irmãos. Consequente deste amor todo, Jacó ele vai fazer uma túnica exclusiva para José, dando a entender, de fato, essa preferência para com ele. Então isso vai causar muitos conflitos familiares que vai acarretar quase a morte de José. Por quê? Porque por causa do ato de Jacó, talvez José não sabia da proporção que iria tomar a atitude de Jacó em lhe dar este presente. Mas nós vamos ver, mediante a história de José, que de fato isso ocasiona muitas coisas em relação à tua família. Então, se você abrir a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo de número 37, nós vamos ver essa história de José. Diz assim, capítulo 37, acompanhe comigo. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Aí vai falar gerações de Jacó, sendo José de 16 anos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Então você percebe que começa tudo por aí. José trazia a má fama dos seus irmãos para seu pai. Dá a entender o quê? Que os irmãos de José não agiam com fidelidade para com seu pai. Agiam com seus corações, contrário às coisas de Deus. Não temiam a Deus. Então José trazia uma má fama, então fazendo com que seu pai não confiasse inteiramente nos seus filhos. Então quando José trazia essas informações, e consequentemente os irmãos ficavam sabendo disso, então isso já começou a gerar um conflito familiar aí. Por quê? Porque José via que os seus irmãos faziam coisas erradas e levavam até o seu pai, fazendo com que seu pai promovesse algum tipo de castigo, alguma chamada de atenção para com seus irmãos, fazendo com que a raiva e o ciúme também acrescentava nos seus corações. Continuando o texto aqui, verso de número 3. E Israel, ou Jacó, que é a mesma coisa, amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica de várias cores. Então aí está a evidência da preferência de Jacó por José, que lhe faz uma túnica. Então você percebe que esse é o começo de uma tragédia dentro da família. Porque nós vemos a predileção, que foi o estudo que nós estudamos lá atrás, na lição 2, já dando continuidade na vida da família de Jacó também. Porque além da predileção, causando um ciúme nos demais irmãos de José, Jacó ele vai e faz uma túnica confirmando essa preferência, trazendo um sentimento de ódio, trazendo um sentimento de ciúme entre os seus irmãos. Não bastasse isso, Deus lhe dá um sonho profético, todos nós sabemos. Jacó, que tinha o seu filho José, que dava preferência a ele, já trazendo, gerando conflitos. Aí vem José
e fala um sonho, que viu 11 feixes. E o feixe dele, de trigo, estava no meio. E todos aqueles feixes de trigo, os 11, se curvavam diante dele. Em contrapartida, revela mais outro sonho, que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Aí não chamou a atenção só dos seus irmãos, mas também do seu pai. Será que nós, que somos mais velhos, vamos se curvar diante de você, José? E a Bíblia diz, e isso fez com que eles odiassem mais José por aquilo que Jacó já havia feito para ele e também pelas suas palavras. Então aí já nasce o sentimento perverso no coração dos seus irmãos. Então isso vai ocorrer o quê? Todos nós conhecemos a história. Que quando Jacó pede para que José vá ver o que os seus irmãos estão fazendo no campo, a Bíblia diz que vendo seus irmãos José de longe, tramaram matar José. Então você percebe que aquilo que Tiago ele fala em sua epístola, no capítulo 3, versículo 16, o coração faccioso, o coração invejoso, porque o ciúme gerou a inveja. E a inveja gerou o coração faccioso, com a intenção de matar. Então você percebe que a inveja, o ciúme, é um sentimento que o ser humano adquire se não guardar o teu coração, fazendo com que ele é capaz até de matar. E foi isso que aconteceu com José e os seus irmãos. Planejaram a sua morte. Jogaram ele no calabouço, na cisterna, propriamente dita. Mas antes disso, tirou aquilo que chamava a atenção dos seus irmãos. Tirou a sua túnica, jogou José na cisterna, e entre eles tramavam a sua ruína. Mas nós vemos ali com o seu irmão mais velho, Rúben, não deixou que isso acontecesse, fazendo com que somente vendesse José como escravo, manchando a sua túnica de sangue e posteriormente revelando a sua suposta morte ao seu pai Jacó, sendo que ele chorou muito. Então você percebe, meu querido, o que a inveja, através da predileção, que foi um erro de Jacó, sendo que ele tinha muitos outros filhos para dar atenção, mas fica evidente que a túnica dada a José fazia referência à predileção, à preferência e o amor que ele tinha para somente com José. Então você vê que tudo isso causou dentro da família. Então pai, então mãe, quando se trata do relacionamento familiar, ainda mais se tem muitos filhos, nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque isso pode causar um estrago muito grande da família. Porque através disso, da predileção, da preferência, da atenção maior, vem o ciúme, vem a inveja. Aí nasce um coração faccioso. Aí nasce um coração perverso, que é uma das obras da carne. Vamos ver algo muito interessante relacionado ao casal, quando se trata de ciúme, que em Números capítulo 5, a partir do verso 11, nós vamos ver a prova. Quando o marido tinha ciúme ou desconfiava da mulher, ele teria como conseguir uma prova para que a sua desconfiança ou dúvida fosse sanada. Então nós vamos perceber aqui, acompanhe comigo, em Números capítulo de número 5, a partir do verso 11, diz assim: fale com os israelitas e diga o seguinte: pode acontecer que uma mulher se desvie e seja infiel ao marido,
tenha relações sexuais com outro homem, tornando-se assim impura. O marido não sabe disso, pois não houve testemunhas e ela não foi apanhada no ato. Mesmo assim, ele fica desconfiado. Pode acontecer que o marido fique desconfiado, embora a mulher não tenha cometido adultério. Em qualquer desses dois casos, o homem levará sua mulher ao sacerdote. Ele levará também a oferta de 1 quilo de farinha de cevada. Mas o sacerdote não porá azeite nem incenso em cima desta farinha, pois é uma oferta de um marido desconfiado ou de um marido com ciúme, isto é, uma oferta para descobrir a verdade. O sacerdote levará a mulher para a frente e a colocará diante do altar de Deus, o Senhor. Ele derramará água santa num jarro de barro e pegará um pouco de terra no chão da tenda sagrada e porá na água. E com a mulher ainda em frente do altar, o sacerdote soltará os cabelos dela e porá nas suas mãos a oferta de farinha cevada, que é oferta por causa do ciúme. O sacerdote terá na mão o jarro de água amarga, que faz ou que traz maldição. Então, o sacerdote fará com que a mulher concorde com o seguinte juramento dito por ele: se você, estando debaixo da autoridade do seu marido, não teve relações com outro homem, nem cometeu com outro homem nenhum ato que a tenha tornado impura, então que nada lhe aconteça quando beber esta água amarga que traz maldição. Mas se você foi infiel e assim se tornou impura, que o Senhor Deus faça do seu nome uma maldição no meio do seu povo, e que os seus órgãos sexuais sequem e a sua barriga fique inchada. Que esta água entre seu estômago e faça com que fique inchada e os seus órgãos sexuais sequem. Então a mulher responderá que assim seja. Então, nesse pequeno texto nós percebemos que quando o marido desconfiou da mulher, só que ele não tem prova e nem foi pegado no ato. Então, por causa desse ciúme, ele poderia tirar a prova. Levava a mulher até o sacerdote, como já li. Essa mulher levará uma oferta. E com a oferta nas mãos do sacerdote, ela faria um juramento. Que se de fato ela havia traído o marido. E concordasse com as consequências que poderiam causar a ela se de fato ela estava mentindo. Então, quando ela ia tomar a água amarga, se desse algum problema no seu organismo e a barriga ficasse inchada, isso revelaria a sua infidelidade. Isso secaria os seus órgãos sexuais, ou seja, não teria mais filhos. E por causa desse ato, a sua barriga ia inchar, provando que de fato era infiel. Agora, se ela tomasse e não acontecesse nada, isso provaria a sua fidelidade. Aí sanava o ciúme do marido e a sua desconfiança. Então você percebe como era a lei no Antigo Testamento. E você percebe que o ciúme entre o casal é prejudicial. Quando se é um ciúme doentio, perverso, que faz com que esse relacionamento se torne um relacionamento escravo, um relacionamento abusivo, um relacionamento possessivo, trazendo em alguns casos a morte. Porque o indivíduo fala, se você não ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém. Em muitos casos jornalísticos você vê o que o ciúme causa, o que a traição, o que a infidelidade causa num relacionamento, destruindo famílias inteiras. Por quê? Porque deixam-se levar por esse sentimento de ira, fazendo com que leve até a morte. Mas eu quero falar também do ciúme zeloso.
o zelo que nós temos que ter também por aquilo que nós amamos. Então, se a gente ama, a gente cuida, a gente zela. Então, esse tipo de ciúme, o ciúme zeloso, é um ciúme permitido por Deus. Por quê? Porque quando se gosta, quando se ama, se cuida, não despreza, não mata, não inveja. Então é esse tipo de ciúme que o apóstolo Paulo ele vai nos mostrar. Como nós podemos vencer os ciúmes, irmão Mateus? Primeiro, guardando o nosso coração. É aquilo que diz lá em Provérbios, no capítulo 4, verso 23. De tudo que se tem que guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede a saída da vida. Temos aqui também Gálatas capítulo 5, verso 25. Como nós podemos não deixar que nosso coração venha a ser perverso por causa do ciúme? Andando em espírito. É isso que diz lá em Gálatas, no capítulo 5, verso 25. Porque quem anda em espírito não tem ciúme, não tem inveja. Entendeu? Nada disso vai ocorrer no teu coração. O apóstolo Paulo também nos dá mais conselhos, né? Falando sobre o principal fruto do Espírito, que é o amor. No capítulo de número 13 de 1 Coríntios, verso de número 4, está escrito que o amor, ele tudo suporta. Tudo suporta. O amor, ele é capaz de perdoar. O amor, ele é capaz de acalmar o nosso coração. Porque quando a gente se ama, meu querido, a gente confia. Não traz confiança. A gente confia no parceiro. Então o amor, ele faz isso com a gente. Como vencer o ciúme? Pensando nas coisas lá de cima. É o que diz Filipenses capítulo 4, verso 8. Para que nós possamos pensar nas coisas do céu. Nas coisas de cima. O que nós possamos também ver que este amor ele pode tornar um casal feliz. Porque aquele que se ama, aquele que ama, cuida. Então estamos falando do zelo, do cuidado. Agora, quando esse amor ele não é gerado no coração do ser humano, a perversidade vai tomar conta do seu coração. E é onde que vem a destruição. Mas que Deus possa nos guardar, nos dar direção. Nós não viemos deixar que esse sentimento perverso venha tomar conta do nosso coração. Então fique com esta palavra, principalmente com Provérbios. De tudo que se tem que guardar, Provérbios capítulo 4, verso 8. De tudo que se tem que guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem a saída da vida. Provérbios capítulo 4, verso 23, perdão. Então guarda o teu coração, querido, para que esse ciúme não venha se tornar doentio, para que esse ciúme não venha tornar o seu coração faccioso, e que não aconteça como aconteceu com José, que quase foi morto por causa do ciúme dos seus irmãos tinha para com ele. Mas de tudo que aconteceu com José, a Bíblia diz que Deus era com José. E sendo Deus com José, não deixou que ele fosse morto, mas que lá na frente ele seria governador. Então ele passou por tudo isso para se cumprir a promessa de Deus. E lá na frente os irmãos de José entenderam que tudo isso tinha que acontecer para que a sua família não morresse de fome quando chegasse a fome em todo o país.
Mas isso não isenta a irresponsabilidade de Jacó em amá-lo e desprezar os outros filhos. Então, no processo da promessa de Deus, sempre vai ter o erro do homem. Mas mesmo tendo o erro do homem, aquilo que Deus prometeu vai se cumprir. É por isso que em Jó, no capítulo 42, ele disse: bem sei que tudo podes, dizendo referente a Deus. Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos seus pensamentos, propósitos, projetos, desígnios possam ser frustrados. Amém, meus queridos? Espero que você tenha aproveitado essa aula de hoje, uma pré-aula daquilo que nós vamos aprender no domingo da nossa escola bíblica dominical, e que você possa ter cuidado, guardar o teu coração, não deixe que um sentimento de ciúme venha destruir a sua família, o relacionamento da sua família, e o nome do Senhor seja glorificado dentro do seu lar, porque vai ser um lar que vai gerar amor, que vai gerar afeto, que vai gerar zelo. Tenha um sentimento do ciúme zeloso, do cuidado para as coisas com que você ama, mas não venha ter o ciúme que traz perversidade ao coração, fazendo com que o ser humano venha fazer coisas inimagináveis que prejudicam a família da obra e na obra de Deus, que não tivemos tempo de falar sobre isso, mas a inveja entre os santos de Deus também causa um problema muito grande, que às vezes tem pessoas que têm inveja daqueles que cantam, daqueles que pregam, o ciúme daqueles que têm uma vida abençoada, as pessoas querendo ter, porque segundo a Bíblia, a inveja é pior, é o mesmo, ainda é pior que a obra de feitiçaria. Então cuidado, quando você tiver inveja dos outros, é a mesma coisa que você estivesse fazendo feitiçaria para aquela pessoa. Então, fique com Provérbios capítulo 4, verso 23. De tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Fique na paz do Senhor e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e acompanhar nossas aulas aqui, que está sendo muito produtiva para a glória de Deus. Fique na paz do Senhor, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Até a próxima aula.